Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio atento. Como se algo dentro de você estivesse escutando, não com os ouvidos, mas com as células. Escutando não o que você diz, mas o que você sente. A verdade é que seu corpo não é mudo. Ele fala, ele responde, ele escuta. Cada emoção, cada pensamento carregado de sentimento, cada sensação que se repete em silêncio, tudo isso está programando, em tempo real, a inteligência invisível das suas células. Não é uma metáfora poética, é ciência. É a base da epigenética emocional, defendida por Bruce Lipton e da frequência eletromagnética estudada por Joe Dispenza. Não estamos falando de ideias espirituais soltas. Estamos falando de algo que a sua biologia confirma. As emoções moldam o ambiente químico em que suas células vivem. E o ambiente molda o destino dos seus genes. Segundo Bruce Lipton, o corpo não é um programa fixo. Ele é uma resposta em constante adaptação ao que você sente. E o que você sente agora está instruindo cada célula a ativar ou silenciar determinados genes. Um sentimento de gratidão, por exemplo, pode ativar genes ligados à regeneração e à imunidade. Um sentimento de frustração constante pode manter genes de inflamação e defesa em alerta. Isso não é psicologia positiva. Isso é química celular. É biologia comportamental. É o seu corpo sendo reprogramado, não pelo que você diz que acredita, mas pelo que você vibra quando está sozinho. Joe Dispenza amplia essa visão ao mostrar que cada emoção sustentada por tempo suficiente gera um campo eletromagnético ao redor do corpo. Esse campo, como uma assinatura vibracional, informa ao universo que você está realmente manifestando. Não o que você deseja, mas o que você é, em frequência emocional. O coração humano, segundo Dispenza, é o maior gerador eletromagnético do corpo. E ele não emite aquilo que você finge sentir. Ele emite aquilo que você permite sentir. E é isso que molda, dia após dia, não só sua realidade externa, mas também sua fisiologia interna. Talvez você esteja vivendo sob estresse há tanto tempo que já nem percebe. Talvez a frustração tenha virado paisagem. O medo, companhia silenciosa. A cobrança, um vício emocional disfarçado de produtividade. E é aqui que mora o perigo. Quando a emoção se torna rotina, ela para de ser notada, mas continua sendo biológica. O corpo continua reagindo, mesmo que a mente racional diga que está tudo bem. E o impacto é silencioso, mas profundo. Você se pergunta por que está tão cansado. Porque o sistema imune parece fraco. Porque a digestão não é mais a mesma. E o que está por trás pode não ser uma doença, mas uma frequência emocional que o corpo já não consegue sustentar sem colapsar. No fundo, o que você mais quer não é só ter saúde. É sentir alívio. É sentir leveza. É sentir paz. É que o corpo volte a ser um lugar seguro, não um campo de batalha. E para isso, algo precisa mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque a regeneração começa quando o corpo recebe um novo ambiente interno, feito de emoções curativas, de lembranças que acalmam, de pensamentos que não ferem, mas acolhem. Porque é isso que o corpo entende. É isso que ele precisa para se reorganizar, para recomeçar. Imagine, por um instante, que seu corpo é um instrumento musical. Cada emoção que você sente é uma nota. E o conjunto dessas notas cria a melodia que sua biologia está tocando neste exato momento. A afinação, ou a ruído, a harmonia, ou a conflito. Seu corpo escuta tudo. Sua alma sente tudo. E a pergunta que abre essa jornada é simples, mas poderosa. O que você vem sentindo? Está afinando sua saúde ou desafinando sua existência? Agora, com essa escuta ativada, seguimos. Porque o que você sente está alterando sua biologia. E a resposta que seu corpo tanto precisa pode começar com um novo olhar sobre as emoções que você carrega. O corpo humano não tem livre-arbítrio. Ele não sonha, não planeja, não projeta o futuro como a mente faz. Ele reage. Reage ao ambiente bioquímico que você gera a cada instante com aquilo que sente. Bruce Lipton é claro, as células não têm vontade própria. Elas obedecem aos sinais que recebem. E esses sinais são dados, em sua maioria, por emoções repetidas, sensações não expressas, crenças silenciosas. Seu corpo não segue seu plano de vida.
Ele segue a sua vibração emocional. Isso significa que, por mais que você deseje prosperidade, se você sente medo todos os dias, seu corpo vai operar no modo sobrevivência. Vai restringir energia para a regeneração. Vai ativar o sistema de defesa. Vai produzir mais hormônios inflamatórios. Não porque ele quer te sabotar, mas porque ele acredita que você está em perigo. Imagine o impacto disso com o passar dos anos. Um corpo que vive sob alerta constante começa a esquecer como se cura. Porque tudo nele está focado em resistir, em se proteger, em sobreviver ao que não está acontecendo fora, mas está vibrando dentro. É como se suas células tivessem entrado numa trincheira, esperando um ataque que nunca vem, mas cuja ameaça é real, porque nasce do sentimento se você abriga diariamente. Raiva, ressentimento, insegurança, frustração. Cada uma dessas emoções não apenas afeta o humor, mas remodela o ambiente celular. O sangue circula com outro pH. O sistema endócrino se comporta de forma defensiva. O sistema imunológico se esgota. E tudo isso por causa de uma emoção sustentada tempo demais, sem ser vista, acolhida ou transformada. Pense naquelas pessoas que vivem com raiva crônica, que têm o semblante sempre tenso, o tom de voz elevado, o corpo sempre em estado de tensão. Não é coincidência que muitas delas desenvolvem problemas cardiovasculares. Não é azar, é bioquímica. O coração não está apenas batendo mais rápido. Ele está tentando lidar com a carga emocional que o cérebro envia sem cessar. A raiva gera adrenalina. A adrenalina prolongada exige do sistema cardíaco mais do que ele pode oferecer. E assim, um sentimento mal digerido se transforma, ao longo do tempo, numa condição física. Talvez a parte mais dura dessa revelação seja perceber que o que você sente tem mais impacto sobre sua saúde do que aquilo que você faz. Você pode se alimentar bem, se exercitar, dormir cedo, mas se dentro de você mora uma tristeza silenciosa, se a culpa ficou arquivada por anos, se o medo se disfarçou de controle, seu corpo vai responder a isso com exatidão. Porque ele não responde à sua intenção, ele responde à sua vibração. Essa é uma verdade desconfortável, mas é também uma porta. Porque se aquilo que você sente pode adoecer o corpo, então aquilo que você sente também pode curá-lo. E o primeiro passo não é mudar o que você sente à força. É reconhecer que o sentimento que mais se repete em você é o verdadeiro maestro da sua biologia. Não é o desejo que cura. É a coerência vibracional entre o que você sente e aquilo que você quer. Você não se cura apenas porque deseja. Você se cura quando o que você vibra deixa de contradizer aquilo que você pede ao universo. O corpo está ouvindo. As células estão respondendo. E a pergunta que ecoa agora é simples, mas e tal? O que você mais sente está ajudando ou impedindo a sua própria cura? Há uma diferença silenciosa entre o que você diz sentir e o que seu corpo realmente está sentindo. Uma diferença sutil, mas poderosa. Porque a mente pode esconder, maquiar, justificar. Mas o corpo sente com exatidão. Ele não tem máscaras. Ele não sabe fingir. E quando há um desacordo entre o que você pensa e o que você sente, é o corpo quem paga o preço. Ele se torna o tradutor fiel daquilo que você não consegue, ou não quer, nomear. Joe Dispenza fala sobre isso com precisão. O corpo se transforma no mantenedor da memória emocional. Quando uma emoção intensa é reprimida, não dissolvida, ela não desaparece. Ela muda de lugar, sai da consciência e se aloja no sistema nervoso. E dali, começa a emitir sinais. Não são sinais óbvios, são sintomas silenciosos. Insônia recorrente, dores inexplicáveis, tensão muscular crônica, uma sensação de aperto que vai e volta, baixa imunidade que persiste mesmo com bons hábitos. O corpo começa a falar por você, porque aquilo que não é dito com a boca começa a ser gritado pelas células. Imagine alguém que aparenta calma, que sorri com leveza, que se mostra equilibrado aos olhos dos outros, mas que, ao deitar à noite, trava uma guerra silenciosa com pensamentos, memórias e emoções não resolvidas. Esse corpo está em conflito. Um conflito interno entre a imagem que tenta manter e a verdade que pulsa por dentro. E é nesse desencontro que o corpo começa a se desorganizar. Porque ele precisa de coerência para se curar. Precisa de verdade para se regenerar. Muitos se esforçam para manter uma aparência espiritualizada.
Falam de luz, de gratidão, de paz interior, mas por dentro carregam mágoas não digeridas, ressentimentos adormecidos, dores que nunca tiveram espaço para respirar. E não há discurso que substitua a integração emocional. Não há mantra que silencie o que o corpo precisa expressar, porque o corpo sente, e sente tudo. Essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas adoecem mesmo estando em jornadas de autoconhecimento, porque o processo, muitas vezes, se torna mental. Informações acumuladas, conceitos compreendidos, mas emoções que continuam encobertas, e aquilo que permanece encoberto continua comandando por trás do véu. É preciso lembrar, o corpo não é um mecanismo isolado. Ele é um espelho vibracional da sua história emocional. Não adianta decorar frases bonitas se o que vibra dentro de você é abandono, medo ou tristeza. O corpo percebe, o corpo traduz, o corpo reage, e essa reação é real, é biológica. Não é psicossomática no sentido superficial da palavra. É química, é elétrica, é celular. É o seu passado vibrando no presente. E talvez agora você perceba algo importante. A cura não começa quando você aprende algo novo. Ela começa quando você permite que o corpo sinta o que foi negado. Quando você dá nome a algo que estava camuflado. Quando a verdade emocional encontra um lugar seguro para emergir. E então, o corpo pode soltar, pode reorganizar, pode confiar de novo. A pergunta que fica no ar é sutil, mas profunda. O que o seu corpo está tentando dizer, que sua mente ainda insiste em calar, existe uma dor silenciosa que atravessa muitos que estão nessa caminhada espiritual. Uma dor que não é causada pela ausência de conhecimento, mas pela falta de transformação real. São pessoas que leem livros, frequentam retiros, fazem terapias, consomem conteúdos profundos, mas ainda assim, continuam sentindo o mesmo vazio, a mesma tristeza, o mesmo cansaço interno. E muitas vezes não entendem por quê. A resposta pode estar justamente na desconexão entre o saber e o sentir. Bruce Lipton ensina que não basta compreender um novo conceito. A mudança real exige alterar o ambiente químico do corpo, e esse ambiente só muda quando a emoção dominante muda. O cérebro pode absorver novos aprendizados com rapidez, mas o corpo, que carrega anos de condicionamento emocional, precisa de algo mais do que palavras. Precisa de novas experiências internas, de emoções verdadeiras que reescrevam, aos poucos, a base química que sustenta os antigos padrões. É por isso que tantas pessoas adoecem mesmo enquanto tentam se curar. Porque, no fundo, estão apenas maquiando as emoções. Estão se esforçando para parecerem iluminadas, quando, na verdade, sentem inveja, raiva, ciúme, escassez. Sentimentos humanos, legítimos, mas que são negados em nome de uma espiritualidade idealizada. E essa negação emocional gera incoerência vibracional. O corpo sente algo, a mente finge outro, e esse desacordo interno impede a regeneração. Pense numa pessoa que fala sobre gratidão, escreve afirmações positivas todos os dias, mas sente dor ao ver alguém prosperar. Sente um incômodo sutil diante da felicidade alheia. Esse sentimento de escassez não é um erro moral. É apenas um reflexo emocional que precisa ser olhado. Porque é isso, e não o que ela escreve no papel, que está mudando sua realidade biológica e vibracional. O corpo não responde ao conteúdo da frase. Ele responde ao campo eletromagnético gerado pelo sentimento por trás da frase. Joe Dispenza nos lembra que a manifestação não é um processo mental. É um estado emocional coerente e sustentado. E não se sustenta uma emoção que não é real. O corpo sabe, o corpo sente, o corpo se orienta por aquilo que se repete, não por aquilo que se declara. E se o sentimento dominante ainda for medo, mesmo que você declare amor, é o medo que estará moldando sua biologia. Talvez a verdadeira chave da transformação não esteja em aprender mais, mas em permitir sentir mais. Permitir-se olhar para dentro sem censura. Sem precisar parecer forte o tempo todo, sem se apegar à imagem de uma espiritualidade perfeita. Porque não é com o que você aprende que você se cura. É com o que você sente quando ninguém está olhando. E nesse lugar íntimo silencioso, onde mora sua verdade emocional mais profunda, o corpo encontra um novo caminho. Um caminho que começa quando você se pergunta, com honestidade e compaixão:
O que eu estou realmente sentindo quando ninguém está me observando? Nem sempre é possível evitar o que se sente, mas é possível transformar a forma como se responde ao que se sente. E essa pequena diferença muda tudo, porque o corpo, assim como a mente, pode ser educado, pode ser conduzido com leveza e presença a um novo estado interno. Mas isso não acontece com repressão, acontece com reorientação. Reeducar a emoção não é suprimir, é reconfigurar. É permitir que a energia emocional siga um novo caminho dentro do corpo, criando um ambiente onde a cura se torna possível, não por mágica, mas por coerência vibracional. A neurociência comportamental revela que existe uma janela natural no corpo. Quando uma emoção é sentida com consciência, o pico da sua cascata hormonal dura cerca de 90 segundos. É um tempo biológico, um ciclo. E quando esse ciclo é atravessado com atenção, sem julgamento, a emoção começa a se dissolver. O corpo começa a aprender que não precisa mais se proteger daquilo que foi reconhecido. Tudo começa com o primeiro passo, dar nome ao que se sente. Não generalize. Não se esconda atrás de expressões vagas como estresse ou cansaço. Vá mais fundo. Sinta, nomeie. Talvez o que você esteja sentindo, no fundo, seja frustração, ou solidão, ou culpa. Dar nome é dar existência. E só aquilo que existe pode ser transformado. O segundo passo é respirar. Simples, mas profundo. Respirar lentamente por 90 segundos. O tempo que o corpo precisa para regular a bioquímica que foi ativada. Cada inspiração, um gesto de acolhimento. Cada expiração, um convite à liberação. Não se trata de eliminar o sentimento, mas de permitir que ele passe pelo corpo sem se tornar prisão. E então, vem o terceiro passo: escolher uma emoção oposta, não como uma fuga, mas como uma ancoragem. Traga à mente uma lembrança real que represente segurança, ternura ou alegria, algo que seu corpo conheça, algo que seja verdadeiro. Porque a mente pode imaginar, mas o corpo só se transforma pelo que sente de forma autêntica. E ao acessar essa memória emocional positiva, você convida o corpo a reorganizar sua frequência, a substituir o ambiente químico anterior por outro mais leve, mais curativo, mais regenerador. Bruce Lipton nos mostra que o ambiente é o maestro da genética. E se o ambiente interno muda, as células escutam. Se você repete esse processo com presença, dia após dia, o corpo começa a aprender um novo padrão. Começa a confiar de novo. Começa a se abrir para o estado de segurança biológica onde a cura se torna viável. Porque a emoção repetida se transforma em química dominante. E a química dominante se transforma em biologia vivida. Essa é a grande chave. Você não precisa negar o que sente. Precisa apenas reeducar o que sente. Com compaixão, com presença, com verdade. Porque o corpo não precisa de perfeição. Ele precisa de coerência. E agora, talvez você possa se perguntar com honestidade e suavidade: o que você tem sentido todos os dias está ajudando seu corpo a se regenerar ou a se proteger da própria vida? O corpo é um espaço sagrado, mas também pode se tornar um cárcere. Tudo depende da vibração que o habita diariamente. Bruce Lipton afirma que o corpo humano foi projetado para a autossustentação e a cura. As células sabem o que fazer. A biologia foi desenhada com inteligência. O organismo tem mecanismos profundos de regeneração, equilíbrio e autorregulação. Mas há uma condição para que isso funcione. O corpo precisa sentir que está seguro. Precisa estar num ambiente emocional favorável. Por quê? Sem segurança vibracional, o corpo entra em colapso silencioso. Ele fecha, ele endurece, ele se protege da vida e começa, pouco a pouco, a adoecer. Quando emoções densas são mantidas por tempo demais, o corpo se transforma, não só energeticamente, mas biologicamente. A química do medo altera o sistema imunológico. A química da tristeza prolongada interfere no metabolismo. O ressentimento se torna um ácido interno, corroendo leveza que deveria existir entre os órgãos, os músculos, os pensamentos. E o mais duro é que tudo isso acontece em silêncio. O corpo não grita de uma vez. Ele sussurra, com uma dor leve, uma queda de energia, uma sensação de peso constante, até que esses sinais, ignorados, se intensificam. E então, o que era apenas emoção, vira sintoma.
O que era apenas sentimento vira enfermidade. Joe Dispenza nos lembra que o corpo é capaz de sentir o futuro antes que ele aconteça. E que, quando o corpo começa a sentir, no presente, emoções como alegria, amor, gratidão, ele envia sinais químicos de regeneração. A biologia se reconfigura. O sistema imunológico se fortalece. A frequência do coração se organiza. Os hormônios se alinham com o estado vibracional. É como se o corpo dissesse: estou em paz, posso curar, posso crescer, posso florescer. A metáfora é clara e poderosa. Imagine seu corpo como uma terra fértil e suas emoções como sementes. Todos os dias você está plantando, às vezes sem perceber, às vezes acreditando que não está fazendo nada, mas está, porque até o silêncio emocional é uma semente. E o que você planta com frequência, floresce, para bem ou para dor. Não basta tratar o corpo com remédios. É preciso tratar o solo onde as células estão crescendo. É preciso olhar para o ambiente invisível que você tem criado dentro de si. Porque é esse ambiente que determina o que floresce e o que apodrece. E esse ambiente é feito do que você sente todos os dias. Não do que você sente ocasionalmente, nem do que você diz sentir, mas do que você vibra, sustenta e repete. Essa é uma verdade que pede coragem, mas também oferece poder. Por quê? Se o corpo responde ao que você sente, isso significa que a cura está mais perto do que você imaginava. Não em algo externo, mas na forma como você cultiva o seu mundo interno. A pergunta, então, se torna inevitável. Você tem tratado seu corpo como um templo ou tem permitido que ele se torne prisão de emoções não resolvidas? Há uma inteligência profunda operando dentro de você. Ela não se revela apenas quando o corpo adoece, mas quando você começa a escutar com mais presença aquilo que vibra por trás dos sintomas. Bruce Lipton nos mostra que o corpo responde, célula por célula, ao campo de crenças emocionais que você sustenta. E isso significa que a saúde não está determinada apenas por fatores genéticos, mas, sobretudo, pela qualidade vibracional das emoções que você repete todos os dias. A epigenética não é uma teoria distante. É uma realidade sensível, silenciosa e transformadora. Sua biologia responde ao que você sente, não ao que você declara, não ao que você racionaliza, mas ao que você vibra de forma constante, profunda e emocionalmente verdadeira. Joe Dispenza amplia essa perspectiva quando afirma que o corpo é um campo eletromagnético moldado por emoções sustentadas, e que, ao elevar esse estado interno, ao gerar dentro de si amor, alegria, gratidão reais, você muda o sinal que seu corpo emite ao mundo. Um sinal que afeta sua saúde, sim, mas também suas relações, seus caminhos, seus encontros, sua capacidade de cocriar uma vida mais coerente com a sua alma. Porque, no fim das contas, a biologia e a espiritualidade não são opostas. São complementares. São espelhos uma da outra. O que você cura no campo emocional reverbera na carne. O que você transforma no sentimento se traduz na célula. Você não está preso ao seu DNA. Você está vinculado à emoção que alimenta continuamente. É como se sua genética fosse uma biblioteca cheia de livros que falam de potenciais, possibilidades e destinos diferentes. E as emoções são as mãos que escolhem quais desses livros serão abertos, lidos, ativados. A raiva abre uma história. A ternura abre outra. O medo escolhe um capítulo. A gratidão escreve um novo final. A verdadeira transformação não começa quando você muda o corpo à força. Começa quando você muda o ambiente invisível no qual o corpo vive. E esse ambiente é feito de pensamentos com emoção, de histórias internas que vibram como comandos celulares, de crenças que são sentidas antes mesmo de serem pensadas. Seu corpo é mais do que matéria. É um instrumento sensível. E cada emoção é como uma nota. Cada crença, uma melodia. Cada memória, uma frequência que ecoa por dentro. A imagem final que Bruce Lipton nos deixa é de uma orquestra viva. Suas células, seus órgãos, seu sistema nervoso, seu coração. Tudo é som, tudo é vibração. E há um maestro invisível que rege essa orquestra, a emoção que você sente com mais frequência. Não a que você gostaria de sentir, mas a que,
Silenciosamente, você permitiu que comandasse seus dias. Talvez, agora, a pergunta mais importante não seja mais como eu curar meu corpo, mas sim, o que eu venho sentindo que está programando meu corpo sem que eu perceba? Porque o que você sente está, sim, alterando sua biologia. E a pergunta que ecoa depois de tudo é tão simples quanto definitiva. Você está sentindo que te cura ou que te adoece?